Termodinâmica 1. Ciclos de refrigeração. Neste trabalho falaremos um pouco mais sobre os ciclos de refrigeração, mais especificamente o ciclo de refrigeração de compressão a vapor. Desde a descoberta das propriedades criogênicas dos gases, aproximadamente no século XVIII, muitas pesquisas elas foram desenvolvidas, até que William Cullen, em aproximadamente 1748, ele demonstrou que era possível extrair o calor presente em um ambiente através da propriedade dos gases. E foi Jacob Perkins, em aproximadamente 1834, foi o primeiro a construir a primeira máquina de refrigeração, através dessas propriedades que foram estudadas por William Cullen. O ciclo de compressão a vapor ele funciona basicamente através de um sistema de resfriamento. É um sistema térmico que continuamente transfere energia térmica, calor, de uma região de baixa temperatura para uma região de alta temperatura. E o desenvolvimento disso vocês podem ver ao longo deste vídeo. Para que ocorra o ciclo de compressão a vapor, é necessário também um refrigerante. É um fluido de trabalho que tem diversas aplicações. Entre eles tem o R12, tem também os hidrocarbonetos e alguns tipos de refrigerantes naturais, como o CO2 e a amônia. Durante esse vídeo, vocês também verão um pouco sobre o funcionamento do ciclo de compressão a vapor, assim como a obtenção de um ciclo ideal. E em seguida, algumas aplicações, tanto na área doméstica quanto na área industrial, relacionadas ao ciclo de compressão a vapor. Nessa figura, representamos um típico ciclo de refrigeração por compressão de vapor. O ciclo inicia-se com o refrigerante entrando no compressor. Ele realiza trabalho sobre o refrigerante, aumentando a pressão e a temperatura do mesmo. Nesse caso, ocorre uma compressão reversível, um processo isoentrópico. O refrigerante, agora superaquecido, passa pelo condensador, onde perde calor até chegar ao estado de líquido saturado, por um processo isobárico. Então, o refrigerante passa pela válvula, onde passa por uma expansão irreversível através de um processo não isentrópico, mas isoentálpico. Por fim, o refrigerante passa pelo evaporador, onde ganha calor e por um processo isobárico atinge o estado de vapor saturado. Percebemos que esse ciclo é essencialmente um ciclo de Rankine que opera ao contrário. Diferentemente do ciclo de Rankine, o trabalho requerido para a refrigeração não é representado pela área incluída no diagrama TS, porque a expansão pela válvula é irreversível. Olá pessoal, agora vamos explicar como funciona o ciclo de refrigeração por compressão a vapor, um diagrama temperatura-entropia, o famoso diagrama TS. Vocês já viram anteriormente no vídeo esse diagrama esquemático representando todos os equipamentos do ciclo. Agora a gente vai representar cada ponto no diagrama temperatura-entropia. Vamos começar aqui pelo ponto 1. O ponto 1 é um ponto de vapor saturado que se encontra sobre a linha de saturação, mais ou menos por aqui. Percebemos aqui, depois do ponto 1, o vapor vai entrar num compressor, onde ele passará por uma compressão reversível, atingindo um ponto de vapor superaquecido, que chamaremos de 2, que se encontra aqui. Nesse ponto, o vapor superaquecido vai entrar no condensador, onde trocará calor e perderá energia até chegar ao ponto de líquido saturado, que vamos chamar de ponto 3, que se encontra mais ou menos por aqui. Percebemos que esse processo é um processo isobárico, ou seja, não há variação de pressão durante todo o processo. Após o ponto 3, o nosso sistema passará por uma válvula, onde ocorrerá um processo não isentrópico
e passará por uma expansão reversível. Por isso, percebemos essa pequena inclinação e não um processo isoentrópico, que seria representado por aqui. Então chamaremos esse ponto de 4. Após o ponto 4, o nosso gás entrará, nesse caso seria gás e líquido, entrará no evaporador, onde tudo se torna vapor e voltará ao ponto 1, que é o nosso ponto inicial de vapor saturado, finalizando o ciclo. Percebemos nesse caso que o ciclo funciona nesse sentido, como explicamos anteriormente, ao contrário do ciclo Rankine estudado. Muito obrigado. Bom, pessoal, agora vamos apresentar um novo tipo de gráfico, também do ciclo de refrigeração por compressão a vapor. Nesse gráfico vamos destacar a pressão e a entalpia. Pois bem, vamos começar novamente pelo ponto 1, que se encontra aqui, o ponto de vapor saturado. Ao atingir o ponto 2, ou passar pelo compressor e sofrer uma compressão reversível, nesse gráfico, vai ficar assim esse processo, no ponto 2. Percebemos, como dito anteriormente, que esse é um processo isoentrópico. Deixamos bem evidente nesse gráfico agora. Agora, ao entrar no condensador, como dito anteriormente, vamos passar por um processo isobárico. Nesse gráfico, percebemos isso claramente pela reta. Alcançar o ponto 3 de líquido saturado. Percebemos que aqui na troca de calor, tanto no condensador como no evaporador, ambos os processos são isobáricos, ou seja, a pressão constante. Agora, nesse ponto, do 3 para 4, ao passar pela válvula e passar por uma expansão irreversível, sabemos da termodinâmica que esse é um processo isoentálpico, ou seja, H3 é igual a H4. Agora, ao entrar no evaporador, novamente um processo isobárico, retornando ao ponto 1 de interesse. O coeficiente de performance é um parâmetro fundamental na análise de sistemas de refrigeração. Mesmo sendo de um ciclo teórico, pode-se verificar os parâmetros que influenciam o desempenho do sistema. A capacidade de tirar calor sobre a potência consumida pelo compressor deve ser a maior possível. Em sistemas reais, o evaporador tem que operar a uma temperatura mais baixa que a temperatura de refrigeração desejada, e o condensador a uma temperatura mais alta que o reservatório de calor ambiente. Bom, pessoal, para resolver esse exercício, a gente deixou aqui os dados, o gráfico do ciclo de refrigeração, e os nossos dados, a temperatura 3, aqui no ponto de líquido saturado, igual a 40 Celsius, a temperatura 4, aqui na água saturada, que é menos 20 Celsius, a vazão, 0,03 kg por segundo, e o coeficiente de performance exigido, que é o QL sobre o WC. O que é o WC? O WC é o trabalho feito pelo compressor aqui do estado 1 para o estado 2, que vai ser a entalpia 2 menos a entalpia 1. E o QL é o calor que tem entre o estado 1 e o estado 4. Vai ser entalpia 1 menos a entalpia 4. Então, para resolver esse problema, a gente precisa encontrar todas essas entalpias. Inicialmente, vamos encontrar as entalpias H1 e H2. Como H1 está na mesma temperatura que 4, a gente consegue encontrar ele a partir da tabela B32 para o refrigerante 12 superaquecido do livro do Van Wylen. Então vamos colocar aqui, temperatura 4 é a mesma temperatura 1, que é igual a menos 20 Celsius.
Nessa temperatura de menos 20 Celsius, como ela é um valor superaquecido, a gente encontra direto na tabela que o H1 é igual a 178,61. E também encontramos que a entropia nesse estado é 0,7082. Bom, agora nós já temos o H1, precisamos encontrar o H2. Para encontrar o H2, a gente precisa da pressão 2 e também da entropia 2. Como do processo 1 para o 2 é um processo isentrópico, o S2 vai ser igual ao S1, que está logo aqui em cima. Já a pressão 2 ela é idêntica à pressão do estado 3. Aqui tem a isoterma. Então, e a pressão do estado 3 é possível encontrar a partir da temperatura 3, que é 40 Celsius, pois ela está num estado de líquido saturado. Então, nessa temperatura 3, na tabela B31, para refrigerante 12 saturado, do livro do Van Wylen, nós encontramos que a pressão de saturação, que vai ser igual a P3, que é igual a P2, ela é igual a 0,96 0,7 MPa. Então agora nós já temos a pressão 2 e a entropia 2. Com essas duas propriedades é possível encontrar as outras propriedades. Então, pela tabela do refrigerante superaquecido, é possível encontrar que o H2 vai ser igual a 211,38. Agora é possível já achar o trabalho feito pelo compressor. Esse trabalho vai ser igual a 211,38 menos o H1, que é 178,61. Encontramos que o WC é igual a 32,77 kJ por quilo. Agora, para encontrar o calor fornecido pelo evaporador, QL, a gente tem que encontrar a entalpia no ponto 1 e a entalpia no ponto 4. Pelo gráfico é possível perceber que a entalpia no ponto 4 é igual à entalpia do ponto 3, pois esse processo é isoentálpico. Então, H4 é igual a H3. O H3 é encontrado a partir da tabela B31 de refrigerante saturado na temperatura 3, 40 Celsius, nesse ponto. Essa entalpia é igual a 74,53, que é igual ao H4. Agora, o H1 nós já temos, que é 178,61, encontrado anteriormente. Então agora nós já podemos encontrar o QL, que vai ser igual a 178,61 menos 74,53. Vamos encontrar que o QL é igual a 104,08
kJ por quilo. Agora nós podemos calcular o coeficiente de performance, que é igual a coeficiente de performance é igual ao QL, que é 104,08 dividido pelo WC, 32,77. Esse valor é igual a 3,18. Esse é o coeficiente de performance desse ciclo. Para encontrar a capacidade, nós vamos pegar o QL, a capacidade, aqui, é igual ao QL vezes a vazão máxima. Então, nós vamos ter 104,08 vezes a vazão, que é 0,03, que é igual a 3,12 kW. O ciclo de compressão a vapor ele tem diversas aplicações, dentre elas aplicações industriais e aplicações domésticas. Um exemplo prático é a geladeira doméstica. Como visto anteriormente, o circuito de refrigeração dessa geladeira, por exemplo, conta com uma linha de sucção, um evaporador, um condensador, um filtro de secador, um tubo capilar e um compressor hermético, que pode ser visto na figura. E uma outra aplicação também são os ar-condicionados, que pode ser encontrado em qualquer ambiente por aí. E uma aplicação mais industrial seria nos frigoríficos, por exemplo, aquelas câmeras de contenção de resfriamento.